Todas as promessas que Deus fez sobre as nossas vidas serão cumpridas. Só que nós também precisamos entender que para com que Deus cumpra as promessas que Ele fez sobre as nossas vidas, nós vamos precisar nos dedicarmos muito a Deus. Porque nós estamos vivendo agora, igreja, um momento assim, não muito bonito e não muito bacana para o cristão. O cristão vai sofrer uma grande perseguição a partir de agora. Então nós temos que entender, nós que somos cristãos, nós temos que honrar essa palavra ser cristão, essa palavra amar a Cristo Jesus sobre todas as coisas e viver a Deus sobre todas as coisas. E não permitir com que pessoas venham nos tirar do caminho de Deus e com que pessoas venham mudar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agirmos diante de certas situações, a forma de nos colocarmos, para com que Deus nos abençoe. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que gostaria hoje de estar em outro lugar, gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, mas resolveu vir até a casa de Deus para com que você possa ter um ano abençoado em nome de Cristo Jesus, e você terá um ano abençoado em nome de Cristo Jesus. Só que, igreja, vamos ser realistas, nós precisamos, nesse ano que vamos adentrar de 2023, sermos um pouco mais cristão. Nos entregarmos mais a Cristo Jesus e vivermos mais a Cristo Jesus. Não basta apenas você dizer que está em Cristo. Dizer que está em Cristo é muito fácil, mas nós temos que entender que para com que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós precisamos nos delegarmos, preste atenção, delegar é dar autoridade. Você precisa dar autoridade ao teu Espírito para com que ele viva o Espírito Santo cada vez mais e muito mais. Eu não quis, vamos dizer assim, divulgar que ia fazer a virada, nada disso, eu não quis, porque eu mesmo não gostaria de fazer a virada hoje. Eu fiz a pedido da pastora, mas por mim eu não estaria fazendo, de todo o meu coração não estaria fazendo, mas fiz a pedido da pastora. E eu quero dizer para vocês que tem um momento do homem de Deus se posicionar diante de Deus e se isolar e ficar só ele e Deus. Mas aí, como ela pediu, como ela falou e tudo, mesmo não querendo, não vou mentir para vocês, porque se eu subir aqui em cima e mentir, aí Deus já vai me cobrar. Eu não gostaria de estar aqui hoje fazendo esse culto. Eu gostaria de estar isolado, somente eu e Deus, e deixar com que Deus falasse comigo. Mas ela pediu, e como ela é minha esposa, eu fiz a vontade dela e o querer dela, Se ela me pediu, eu peço tantas coisas para ela, então também acho que o pedido dela para mim, vamos dizer assim, não é tão ruim assim. E eu creio que vocês também queriam estar na presença de Deus e ouvir a palavra de Deus e viver a Deus nesse momento. Igreja, eu sou uma pessoa que em cima do altar não adianta que eu não tenho mentira comigo não. O que tem que falar eu falo e o que é. Eu acho assim que esse ano de 2023, como vai ser um ano de muitas mudanças, nós vamos ter muitas mudanças aí, pessoas vão sentir muito, principalmente a classe bem pequena mesmo vai sentir muito. E nós temos que entender que o único que pode nos abraçar nesse momento, como diz em Jeremias de capítulo 4, arrependei-vos. Deus está pedindo arrependimento e nós temos que nos arrependermos para com que Deus possa nos abençoar nesse trajeto que nós vamos viver agora em 2023. Vou bater nessa tecla para você, porque Deus vai mostrar a muitos aqui o que é o avivamento, o que é sentir o Espírito Santo e o que é viver em Cristo nesse ano de 2023. Será um ano de dor, será um ano de muitos, vamos dizer assim, contratempos, mas nós vamos superar porque nós estamos em Cristo Jesus, e você que se dedicou em Cristo Jesus, você vai viver o melhor esse ano agora, de 2023. E você que continuar se dedicando a Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar para com que nós possamos entrar dentro da palavra e com que Deus nos abençoe, com que Deus abençoe você e com que Ele derrame a graça dEle sobre a sua vida em nome de Cristo Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Cristo Jesus, Deus amado e Deus querido, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos na sua presença, pedimos a graça do Teu Espírito Santo, que Teu amor esteja sobre nós, meu Pai, e pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor seja conosco nessa nova jornada, meu Pai, há uma empreitada para os Teus filhos, meu Pai, nesse ano de 2023, e todos aqueles que se encontram presentes aqui, meu Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor os capacite para mais um ano, Senhor, sim, meu Pai, de vitórias, de luta, meu Pai, e de guerra. Mas que sejam guerras, ó Senhor, travadas junto com o Senhor, meu Pai, na frente,
Que o Senhor dê virtude ao homem, virtude à mulher. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, meu Pai, para com que eles possam, Senhor, discernir, meu Pai, nesse ano de 2023, o seu chamado, aquilo que o Senhor tem programado a cada um, em nome de Cristo Jesus. Acreditamos no Senhor, acreditamos no véu que foi rasgado, meu Pai, que nos permitiu, meu Pai, ir até o Senhor através de Cristo Jesus. Então hoje, Pai, nós estamos diante do Senhor, através do Teu Filho amado, através do Teu Filho querido, aquele que sim, meu Pai, nos resgatou da morte, dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Que possamos, meu Pai, nesse exato momento, vivermos o melhor diante dessa sociedade, meu Pai, a qual não quer ver o bem do cristão, a qual não quer ver, meu Pai, a virtude do cristão, sim, meu Pai, ser estrelada, meu Pai, diante de muitos. Mas o Senhor é o nosso Deus, o Deus que pelejou por Israel e o Deus que vem pelejando, sim, meu Pai, por Jerusalém. Nós seremos, meu Pai, vitoriosos nesse ano. Seremos abençoados pelo Senhor, meu Pai. Aquele que tem a sua família em suas mãos, meu Pai, que o Senhor o abençoe. Aquele que tem, Senhor, sim, os seus projetos em suas mãos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua proteção e o teu amor sobre eles. Pai, hoje nós vamos sim, meu Pai, falar de uma grande mudança e de um grande chamado sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem se sentar em nome de Cristo Jesus. Você que trouxe a Bíblia ou não trouxe, mas se não quiser também abrir a Bíblia, fique tranquilo, não há problema nenhum não. Nós vamos aqui em Gênesis de capítulo 12. Aí vocês vão falar, pastor, mas por que a palavra de Gênesis capítulo 12? Porque justamente essa, vocês vão entender o porquê do chamamento dessa palavra hoje na vida de vocês. Amém? Gênesis de capítulo 12, no verso 1, em nome de Jesus. Você que quer me acompanhar aí, faz o favor de abrir em Gênesis capítulo 12, em nome de Cristo Jesus. Se tiver algum microfone aberto aí, fecha ele para mim, faz favor, só deixa o meu. Ó, a palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão, preste bem atenção, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Igreja, observem bem o porquê desta palavra no dia de hoje. Eu trago essa palavra para vocês no dia de hoje exatamente para nós estarmos saindo de um ano de 2022 e adentrando em um ano de 2023. Aqui, quando Abraão, eu vou citar Abraão, não Abrão, mas vou citar Abraão, eu quero com que você entenda uma coisa. Quando Deus pede para com que ele saia, Deus pede para com que ele deixe a sua origem, que foi uma origem criada pelos seus pais, de uma forma diferenciada de tudo, e com que ele passe a ter uma nova, vamos dizer assim, uma nova identidade diante de Deus. E nós precisamos também, na virada deste ano para 2023, deixarmos essa origem de 2022, aquilo que não foi bom, aquilo que vem lhe perturbando, aquilo que vem, vamos dizer assim, atrasando o seu progresso com Deus. Chegou o momento de você deixar neste ano que vai ficar para trás agora e adentrar em 2023 sendo uma nova criatura e com as bênçãos de Deus sobre a sua vida para que possa se cumprir. Porque em 2022 você pode não ter tido êxito, você pode não ter alcançado aquilo que você estava buscando, mas há uma forma de você alcançar agora em 2023, através da obediência e permanecendo naquilo que Deus está lhe pedindo. Se separe daquelas pessoas que não são pessoas que lhe trazem a boa sorte. Se separe das pessoas que têm muito para falar da vida dos outros. Se separem de pessoas que são, vamos dizer assim, pessoas fragilizadas, mas entre parentes não são pessoas destruidoras. Se separem dessas pessoas. Se separem de pessoas que não vê o evangelho de uma forma boa. Se separe de pessoas que não querem ver o seu bem. Se separe de pessoas que só desejam o mal à vida de outras pessoas. É isso que nós precisamos entender. Para que nós possamos ter um 2023 abençoado, nós precisamos estar estabelecidos naquilo que Deus está nos pedindo. Ele pede para que nós saiamos da nossa parentela. E a nossa parentela às vezes é um amigo, às vezes é um vizinho, às vezes é uma pessoa que você confessa tudo quanto você faz. E você não deveria fazer isso. Pois Deus está lhe dando uma nova oportunidade de vida e uma nova situação de vida abençoada, uma vida abundante,
Mas para com que isso aconteça, nós precisamos deixar essa terra de 2022, que vem acompanhando desde 2019, 18, 17, 16, 15, não sei há quantos anos vem acompanhando você. A má sorte vem lhe acompanhando. E nós precisamos entender que para adentrarmos em 2023, sendo um ano ímpar, nós temos que entender que esse ano ímpar vai nos trazer bênçãos e sorte sobre as nossas vidas. Mas para com que nós possamos captar essa sorte e essa bênção, nós precisamos entender que somente através de adoração, através de propósitos, através de muita oração, nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos. Quando Deus ele chama Abraão, igreja, é algo fabuloso, porque Deus fala com o homem, e Deus tem falado conosco através do véu que foi rasgado, através de Cristo Jesus, que é a porta dos céus. Nós temos que entender que Deus ele se faz presente em todos os momentos em nossas vidas, seja na dificuldade, seja na abundância, seja no choro, seja no lamento, seja na fragilidade, seja na doença. Mas nós precisamos nos conscientizarmos que se em 2023 nós não nos colocarmos presente diante de Deus, nós vamos falir espiritualmente e financeiramente. Nós vamos viver um ano de guerra espiritual. E esse ano de guerra espiritual compete a nós que somos cristãos em clamarmos a Deus para que potestades de demônios não venham atingir as nossas vidas, a nossa família e tudo quanto é nosso. Pois virá sobre a face da terra um demônio devorador agora. E nós temos que entender que esse demônio devorador que está chegando, ele não pode atacar aqueles que têm a promessa de Deus, pois há uma promessa de 7 anos de prosperidade para todos que estão aqui, mesmo em meio à tribulação. Todo o povo de Deus prosperaram e venceram em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio ao transtorno. E nós temos que entender que em meio a essa guerra, esse transtorno, muitos vão olhar para o povo de Deus e dizer assim, mas como que esse povo prospera? Como que esse povo consegue alcançar tudo quanto eles estão buscando? Porque eles são persistentes no chamado de Deus. E aqui Deus nos está deixando um chamado tanto para você, pai, mãe, filho, filha, quem quer que seja, com que você faça a obra de Deus. A seara é grande, mas está faltando ceifeiros. Deus está precisando de jovens, de mulheres e de homens que se disponibilizem a fazer a obra de Deus. A obra de Deus está ficando definhada. E por que ela está ficando definhada? Pois nós não estamos buscando a santidade, a oração, o clamor a Deus. Nós estamos perdendo tempo com muitas coisas que não deveríamos perder, mas sim ganharmos tempo em conhecimento bíblico, em estudos, em leituras, para com que nós pudéssemos fazer o bom combate. Como você vai derrotar o seu inimigo se você não o conhece? Como você vai orar contra um espírito maligno que está sobre a sua casa se você não tem conhecimento? Então nós precisamos buscar essa bagagem para 2023, para que seja um ano de muita fartura e de muita bênção na sua vida. Igreja, isso aqui é real. Aquele cristão que não estiver diante de Deus em 2023, ele vai sofrer, ele vai padecer. Olha, a pastora até veio falar comigo a respeito, tem um telefone da igreja aí que recebe muitas mensagens, e um monte de pessoas querendo oração do pastor. Quero oração, 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 quero oração. Oração os escambau. Vai orar, meu irmão. Não é assim não. Tu tá pensando o quê? Tu tem que pôr o joelho no chão, declarar a Deus que você também tem o poder de orar pelo seu filho, pela sua filha. Você está sendo capacitado em quê? Em perder ou vencer? E o ano de 2023, Deus está chamando crentes que têm coragem. Homens e mulheres que têm coragem de batalhar, de vencer. Homens que têm coragem de clamar o nome de Cristo Jesus em meio a uma praça, em meio a uma avenida, em meio a qualquer lugar. Ele dá um glória e demonstrar que ele está em Cristo Jesus. Deus não quer pessoas fracas, Deus não quer pessoas frágeis, Deus não quer o medroso, Deus não quer o fofoqueiro, Deus não quer esse tipo de gente não. Deus quer pessoas que vão se estabelecer diante dele, dizendo assim, Senhor, estou aqui para obedecer a sua ordem. Não vem com esse papinho aqui, eis-me aqui os escambau, meu irmão. Isso aí já virou banalização em meio dos crentes, isso aí já virou brincadeira em meio aos crentes. Isso já virou brincadeira. O crente cristão verdadeiro, ele tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Vocês vão ver muitos empresários falirem agora. Vocês vão ver muitas empresas fecharem agora. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse país a partir de agora.
Aí depois vocês me falam, pastor, mas o senhor havia falado que queria 7 anos de abundância. Vai ter, meu irmão. Mas eu sempre declarei que seria junto de Deus e não distante de Deus. E nós vamos ter, sim, essa bênção diante de Deus e não distante de Deus. Eu quero com que vocês tenham a convicção que não existe ninguém que esteve do lado de Cristo que pôde vencer sem Cristo. Todos que estiveram diante de Cristo venceram. Mas para com que eles pudessem vencer, eles precisaram fazer o quê? A vontade de Cristo. Precisaram se doar a Cristo. Precisaram fazer o quê? Ouvir os mandamentos e cumprir os mandamentos. Igreja, se vocês acharam que vocês iam vir aqui e ouvir coisinha florida, coisa bonitinha, vocês quebraram a cara. Porque eu tenho que entregar para vocês o que Deus está pedindo. Eu não vou alisar o seu coração, não vou alisar o seu ego e não vou encher você como se fosse um balãozinho de gás aí. Não vou fazer isso não. Eu vou entregar para você aquilo que Deus está pedindo quando seja entregue. Aquele que chora por mim. Você é um pouco mais bíblico em outras Bíblias aí que vocês não conhecem. Aquele que chora por mim. Aquele que clamar por mim. Eu ouvirei. Eu o ouvirei. O seu clamor. Mas eu preciso entender que eu choro por Deus nos momentos de angústia, nos momentos de dores e de tristeza. Mas eu não choro a Deus em gratidão e não choro a Deus em algo muito importante. Eu não choro a Deus por felicidade. Você já viu alguém feliz chorar a Deus? Quem está feliz não chora a Deus. Quem está feliz, ele distancia de Deus. Pois ele coloca em primeiro lugar as suas necessidades. Ele coloca em primeiro lugar aquilo que ele precisa. Ele não coloca em primeiro lugar o que é mais importante de tudo, a sua comunhão para com o Senhor seu Deus. E aquele que tem comunhão para com o Senhor seu Deus, são pessoas que eu posso dizer assim, pessoas virtuosas. Meu irmão, tu tem que buscar virtude. Chegou o momento de você se encher de virtude. Chegou o momento de você se encher da presença do Espírito Santo de Deus. Chegou o momento de você virar um cristão verdadeiro, para com que você possa adentrar em 2023, mas adentrar em 2023, lançando a rede, não abandonando o barco, não tendo medo, não temendo, não voltando às coisas que Deus te tirou. Deus te tirou da bebida, tu quer voltar para a bebida. Deus te tirou da droga, quer voltar para a droga. Deus te tirou daquilo que é ruim, tu quer viver para aquilo que é ruim. Espera aí, o que vocês vão levar? Porque até quem está em casa está ouvindo isso aqui agora. O que vocês querem levar para 2023? Consequências? Vocês querem levar para 2023 fracasso? Falência? É isso? Falência múltipla dos órgãos espiritual. Porque nós temos os órgãos espirituais. Nós temos consciência, atenção, sabedoria. Agora preste atenção numa coisa aqui. Quando Abraão, ele recebe um convite, isso aqui não foi uma ordenância de Deus, não. Portanto que Deus diz a ele, Abraão, saia do meio da tua parentela que eu te abençoarei. Deus faz um convite a Abraão. Deus não obriga ninguém a fazer nada à força aqui não, meu irmão. Deus não obriga ninguém a adorar. Deus não obriga ninguém a se ajoelhar diante dele. Deus não obriga nada, porque a palavra diz assim, até mesmo os loucos e as pedras me reconhecerão. Todos os joelhos se dobrarão diante de mim. Já basta. Deus não precisa obrigar ninguém a fazer isso não. Agora você tem que entender que se você tem um chamado de Deus, eu quero com que você se sensibilize em viver esse chamado de Deus. É um chamado que diz, eu preciso melhorar a minha forma de comportamento. Eu preciso ser melhor diante dos meus amigos e diante dos meus familiares. Eu preciso demonstrar que eu me tornei sim um servo de Deus. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso ser um mau exemplo diante dessa sociedade aí que são contra aqueles que adoram a Cristo Jesus e que vivem a palavra de Deus. O meu comportamento não condiz com aquilo que eu estou vivendo dentro da palavra de Deus. Dentro da casa de Deus eu estou vivendo que eu sou uma beleza. Está todo mundo sentado, uma maravilha, tudo lindo aí. Mas depois que levanta, e depois que chega em casa, e depois que estão, vamos dizer assim, com as portas fechadas, como vocês vivem?
Como vocês se julgam? Vocês se julgam da maneira como o diabo coloca na mente de vocês. E vocês não deveriam viver assim. Igreja, entenda uma coisa. Para a gente poder conquistar, demora anos de vida para a gente poder conquistar. Para você poder conquistar uma vida, vamos dizer assim, de fortuna, uma vida de saúde, uma vida de bênção, custa muito, é caro. Principalmente a vida de bênção, porque nós pagamos um preço muito alto em questão de oração, em questão de dedicação, em questão de se dar, para com que Deus nos abençoe. Mas nós temos que entender que tudo isso, para nós, é maravilhoso, pois é resultado de que Deus vive em nós, e nós estamos vivendo em Deus. E eu gostaria com que você, meu irmão, de todo o seu coração, a partir de hoje, entendesse que Deus está lhe fazendo um convite para 2023, levar você a uma terra diferenciada, a uma terra abençoada, e Deus quer com que muitos olhem para você e com que você seja espelho dessas pessoas. Você, durante o ano de 2022, eu não sei se você foi espelho, ou se você foi medo, ou foi tragédia na vida de alguém, mas Deus está dizendo, no ano de 2023, eu quero com que vocês sejam um exemplo. Sejam um exemplo. Igreja, vocês têm que tomar certas decisões na vida de vocês. Pessoas que são indecisas, elas não chegam em lugar nenhum. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. O que eu vou fazer? O ano que vem agora, a partir dessa semana aqui agora, só vai ter culto na terça e no domingo. O restante, vou viajar, o restante eu vou cuidar das minhas coisas, vou viver a minha vida também. Nós temos que tomar decisões nas nossas vidas. Mas antes de você tomar uma decisão, anote tudo quanto você vai fazer, apresente a Deus e peça a Deus com que Deus te abençoe. E Deus vai te abençoar. A minha vontade é fazer a obra no Brasil inteiro. A minha vontade é sair fora do país. E eu vou fazer isso, porque chegou o ponto de fazer. São praticamente 20 anos se dedicando a um só ministério, a dois ministérios, dedicando a dois ministérios, e não me dedicando naquilo que eu quis dedicar a Deus, mas dediquei muito ao homem. E eu preciso dedicar a Deus agora. Chegou o momento de dedicar a Deus. E chegou o seu momento também de se dedicar a Deus. Chegou o momento de você vivenciar um pouco mais a Deus. Tu já viu casal? Vou dar um exemplo. Um é espírita e outro é cristão. Você já viu isso aqui dar certo? Não vai dar certo nunca. O casamento vai se desfazer. São julgos desiguais. E nós precisamos estar dentro de casa como um julgo igual. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Eu tomei essa decisão, falei com a pastora, e ela só teve que falar, bem, faz o que você acha melhor, o que você achar que é legal para você, que vai ser bom para você, faça. Se Deus está permitindo com que você faça, então faça. E eu vou fazer, porque meu coração já queima por isso há muito tempo. Agora, observe bem, se um casal, seja namorado, seja noivo, seja casado, seja amigado, seja o que for, meu irmão, seja os escambau, tu tem que entender uma coisa. Se vocês não estiverem de comum acordo em uma decisão, vocês não vão vencer e vocês não vão alcançar. Pastor, mas a minha esposa é difícil, o meu marido é difícil. Mas você tem que entender uma coisa. A mudança não tem que vir do teu esposo ou da tua esposa. Tem que vir de você que tomou a decisão. É você quem vai levar tudo. É você quem vai estar adiante. E você, homem, que é o cabeça da casa, que tem a direção, eu gostaria com que você, nesse ano que vai adentrar agora, seja um pouco mais homem. Pastor, você está falando que eu não sou homem? Estou falando homem espiritual. Larga de ser homem mundano e seja homem espiritual. Seja homem espiritual. Seja um jovem espiritual. Chega dessa história de fingirmos que estamos servindo a Deus, porque vai ser um ano de muita dor. Vai ser um ano de dor, igreja. Vocês não estão entendendo. E Deus está chamando os seus. Deus está chamando o seu povo para que se aproxime dele, para que possa viver o melhor com ele e possa o quê? Desfrutar o melhor do Senhor nosso Deus. Quer ver uma coisinha aqui? Preste bem atenção nisso aqui, ó. Aí depois vocês vão, se eu estiver errado, vocês podem falar. É só uma licencinha para mim, por favor. Jeremias no poço. Cefatias, filho de Matã, Gileades, filho de Pausar, Jucal, filho de Semelias, e Pazur, filho de Mequias, ouviram o que Jeremias dizia
a todo o povo: assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão, porque a guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. Entenda, aqui Jeremias traz a palavra de Deus ao povo, dizendo que se eles não soubessem viver sob direção de Nabucodonosor, eles morreriam ou padeceriam. E nós vamos viver hoje à base do quê? De um Nabucodonosor. E nós precisamos entender que nós somos cristãos e nós temos que nos posicionarmos e nos colocarmos diante de certas pessoas diferenciado, demonstrar que somos crentes verdadeiros. É como muitos homens dizem, abandonar um esquema e servir a Deus. Mas Deus só serve de caminho. Mas é uma baita de uma mentira, porque eles saem e continuam fazendo o errado. E aqui Deus está dizendo assim, ó: irmão, vocês vão ser governados por fulano, mas não percam a essência de serem cristãos. Não percam a essência de estarem em Deus, porque Deus os trará de volta à terra de vocês. E Deus não deixará com que vocês padeçam. Deus não deixará com que vocês sofram. Mas aqueles que estão debaixo da guarda e do juízo de Deus. Mas por muitas vezes eu não estou debaixo da guarda e do juízo de Deus. E eu deveria estar. Igreja, para eu dar conselho a alguém, eu preciso estar sadio. Para eu poder animar alguém, o meu ânimo precisa estar para cima. Para eu poder contagiar alguém, eu preciso estar contagiado. Para eu, vamos dizer assim, poder demonstrar às pessoas que servir a Deus é maravilhoso, eu preciso demonstrar a elas que Deus está agindo na minha vida e que Deus tem me dado tudo aquilo quanto eu tenho pedido a Deus. Eu não digo só em material, não, mas eu digo em questão espiritual, em comunhão, em questão de dons, em questão de prazer, de sentir o Espírito Santo dentro da sua casa, em questão de sentir o prazer de estar dirigindo o seu carro e você sentir o Espírito Santo, em questão de você estar tomando banho e você sentir a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nos abandona, somos nós quem abandonamos o Espírito Santo. E hoje Deus convida todos vocês a se aproximarem de Deus, a estarem do lado de Deus, para com que vocês não padeçam durante essa jornada que nós vamos viver. As bênçãos chegarão, mas nós precisamos entender que haverá um reboliço muito grande aí ainda. Nada está como vocês estão pensando, não. Não, peraí. Vai ter um reboliço aí ainda. Mas vamos esperar. Deixe, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o momento certo de agir, o momento certo de fazer. E vai acontecer. Agora preste bem atenção. Se Deus faz esse convite a Abraão, porque não foi um chamamento, não foi um mandamento. Foi um convite. Mas por que ele convidou justo Abraão? Porque era um homem de caráter e integridade. Ele era íntegro e tinha caráter. São duas coisas que Deus não abre mão: caráter e integridade. O caráter é sua personalidade, seu comportamento, como você se posiciona, como você atua em meio às pessoas. A integridade é você não abandonar Deus por nada. Seja na fome, seja na doença, seja na tristeza. Isso é uma pessoa íntegra. O que Deus zelava e via de lindo em Jó era o quê? A sua integridade. Não era nem tanto o caráter, mas a integridade. Pode me tirar tudo, menos Deus. Como Davi também foi segundo o coração de Deus. Me tirem tudo, menos o teu Espírito, Senhor. Não tire ele de mim, pois eu sem o Espírito de Deus eu não sou ninguém. Quando nós conhecemos a Deus, igreja, é muito diferente. Quando nós conhecemos Deus, nós temos uma essência tão maravilhosa que quando nós perdemos ela, nós nos sentimos tão vazios, tristes, nós nos sentimos assim no pó, porque é uma presença muito forte e maravilhosa. E eu gostaria com que vocês adentrassem em 2023 com esse chamado maravilhoso de Deus na vida de vocês. Deus hoje está fazendo um convite a cada um de vocês que se encontram aqui dentro, para com que sirvam a Ele, para com que vivam com Ele. Deus não veio aqui hoje falar para você: olha, 2023 vai ser um ano de muita bênção, de muita fartura, de muita felicidade. Vai, mas não para aqueles que estão
distante de Cristo. Para quem é crente aqui há muito tempo, vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Antes não conhecer do que conhecer. Antes não conhecer do que conhecer. Porque depois que conheceu, meu irmão, acabou. O que eu estou querendo dizer? Antes de você conhecer Deus, tudo era uma maravilha na sua vida, como você achava. E quando você conheceu Deus, houve alguns empecilhos. Parece que as coisas começaram a dar errado, começou a faltar dinheiro, começou a dar problema aqui. Não, os seus olhos estavam com escamas, a qual o diabo havia colocado, e você não conseguia ver o trabalhar de Deus. E quando são retiradas as escamas, no decorrer do seu tempo em adoração a Deus, você começa a ver que Deus te livrou de grandes ciladas que o diabo havia preparado para você. Porque a escama estava sobre os seus olhos, e Deus retirou a escama. E nós temos que entender que Deus nos tirou a escama. Nós não somos mais virgens diante de Deus. Não existe ninguém aqui virgem diante de Deus. Aqui, todos que estão presentes são pessoas que adulteraram contra Deus. E que pela misericórdia grandiosa da porta que foi aberta nos céus por Cristo Jesus, nós recebemos a misericórdia ainda infinita que paira sobre a terra. Porque aquilo que nós adulteramos diante de Deus, hoje, pode nos tornar o quê? Salvação. Vai depender da forma como nós nos comportarmos diante de Deus e apresentarmos a Deus a nossa petição, o nosso erro, a nossa falha, para com que Deus nos perdoe e Deus esteja conosco. Em um ano de luta, em um ano de guerra, mas que seja um ano de vitória para aqueles que não abriram mão do Senhor, seu Deus. Pastor, o que o senhor quis dizer com adulterar? Dentro da palavra de Deus, igreja, entenda uma coisa. Existem 3 formas de adultério. O adultério carne, o adultério espiritual e o adultério mental. O espiritual é quando nós dizemos exatamente assim: eu não sinto mais o primeiro amor, você está adulterando contra Deus. O mental é aquele quando você começa a dizer assim: por que Deus não me ouve? Onde está Deus? Por que isso tudo está acontecendo comigo? O teu mental já está adulterando. Aí o teu corpo tu já sabe o que é. Amém? Então eu quero que vocês tenham um 2023 muito abençoado. Vocês estão recebendo um convite de Deus para a vida de vocês. Um convite de servir a Deus, para que vocês possam não ser como Abraão foi, porque não tem como existir outro Abraão, mas que muitos possam se espelhar em você e ver que em meio a grandes dificuldades você está se sobressaindo. A sua casa está sendo consertada, a sua vida está sendo transformada e as muralhas da sua vida estão sendo restauradas. Mas para isso, nós precisamos entender que Sambalate e Tobias vai nos tentar, e nós não podemos deixar com que Sambalate e Tobias nos atente e arme armadilhas nas nossas vidas. Vai haver convites. Neemias está lá reconstruindo a muralha e recebe convite para ir de encontro. Neemias diz assim: diga que eu não irei. Eles queriam tirar a vida de Neemias. Neemias sai praticamente sem um centavo no bolso para reconstruir as muralhas de Jerusalém. E no decorrer da construção das muralhas de Jerusalém, Neemias foi incitado a desistir. Neemias recebeu propostas para voltar para trás. Neemias teve seus momentos de desespero, mas ele desabafou diante do Senhor seu Deus. E quando as suas muralhas começaram a se erguer novamente, mas eu estou falando das muralhas de Neemias, não estou falando das muralhas de Jerusalém, mas de Neemias. Neemias, ele reconstrói uma muralha diante dele, uma muralha de não dar ouvidos a nada que aqueles que estavam à volta dele falassem.
Neemias, ele buscava orientação em Deus e não no homem, porque se ele buscasse no homem, ele tinha desistido. Neemias, ele buscou orientação em Deus e fez uma muralha na sua volta, não permitindo com que homem nenhum, com que ninguém mudasse o desejo e os pensamentos dele sobre a obra que ele assumiu diante de Deus. Neemias assume uma obra diante de Deus, de o quê? Cuidar do seu povo e restaurar as muralhas de Jerusalém. Agora você também está assumindo aqui hoje a reconstrução da sua vida, da sua família e a reconstrução da muralha da sua vida também. Então não vem você falar que Deus não fez, que Deus não ajudou, que Deus não sei o quê. Irmão, Deus está sentado na sala do trono, esperando o momento exato. Jesus está ali para nos receber, e Jesus está ali para receber as nossas petições através do Espírito Santo. E Jesus também ainda continua sendo misericordioso para conosco. Igreja, quem gosta de rolar na lama é porco. E nós, em algum pedaço das nossas vidas, nós somos porcos. Nós somos, porque nós rolamos na lama. E quando nós rolamos na lama, aquilo estava bacana, aquilo estava legal. Aí conhecemos Jesus. Conhecemos Jesus. E Ele nos lavou. Nos lavou. Ele nos deu vestes. E te deu um anel chamado Espírito Santo. Esse anel chamado Espírito Santo é uma ligação entre você e Jesus. E eu quero dizer para você que Jesus está de braços abertos, esperando uma atitude da sua parte, uma atitude sua, para com que você possa viver uma vida melhor, sem dizer, não sinto o primeiro amor, aonde está Deus? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não me ajuda? Por que eu estou vivendo tudo isso? Por que as coisas estão ficando mais difíceis em casa? Quero dizer a você, nós estamos adentrando agora 2023 no estudo do Salmos 23, a qual demonstra você como trabalhar na sua vida e vencer dentro do Salmos 23. Se você observar, ali nós já conjugamos duas palavras: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho que entender que para Ele ser o meu pastor, eu preciso ser obediente ao meu pastor. Quando o meu pastor bater o cajado, eu sei que quem bateu o cajado foi o meu pastor. Quando o meu pastor assoviar, eu sei que é Ele que está assoviando, porque eu conheço o assovio. E Ele não deixará com que nada falte na minha vida. Então entenda vocês, 2023 não está nas mãos de Deus, está nas suas mãos. Entenderam? 2023 está na mão de vocês e não nas mãos de Deus. Não vem falar, coloquei minha vida nas mãos de Deus. Grande coisa, a vida de todos que habitam na face da terra está nas mãos de Deus. Eclesiastes 12:7, do pó viestes e ao pó voltarás. O Espírito pertence a Deus. Então todos estão nas mãos de Deus. Nós temos que entender que o que Deus está dizendo aqui hoje para vocês, vocês estão na mão de vocês. É vocês que vão direcionar o caminho a ser seguido, é vocês que vão direcionar o melhor para a sua vida e o prejuízo da sua vida. Então não compete a Deus. Não vem colocar Deus no meio dos teus problemas que deram errado por você não ter dado ouvidos a Deus. Não vem falar que Deus não lhe ajudou. Deus lhe ajudou, mas você pegou o caminho errado. Ou tu pega o caminho certo, ou tu rapa da presença de Deus. É isso que Deus tem para 2023. Deus está em busca de uma nova nação, uma nova geração. Deus está cansado de falsos adoradores e mentirosos. Em 2023 vai ser o ano do cristão. O ano do cristão é desde quando fundou-se a face da terra. Desde quando Deus formou a terra, o ano do cristão. Já percebeu? Que toda... Não.
2022 vai ser um ano de... 2023 vai ser um não sei o quê. 2019 vai ser um não sei o quê. 2018 vai ser um não sei o quê. Foi um ano de catástrofe. 90 foi uma catástrofe, não sei o quê. Só catástrofe, catástrofe, catástrofe. Mas só se sobressaem aqueles que estão em Deus. Então não vem vocês com essa lorotinha aí de que tudo deu errado. Tudo deu errado. Eu fiz o meu propósito. Eu fiz o meu voto. Eu entreguei meu dízimo. Propósito é para com que Deus adiante algo na sua vida. Voto é quando eu preciso alcançar uma bênção e eu proponho a Deus. Um exemplo: Senhor, eu tenho aqui R$1.000. Eu vou colocar de voto e creio com que o Senhor vai me dar vitória naquilo lá. Isso chama-se voto. Adiantar e não esperar obter para poder fazer. Isso chama-se voto. E dízimo é para lhe proteger do migrador, do devorador e do gafanhoto. Aquele que migra, que começa a destruir sua família, a sua saúde, tudo quanto você tem. O devorador, ele vem e começa a devorar as coisas e fazer contenda em meio à sua casa. O gafanhoto é aquele que já colocou você a pegar dinheiro emprestado com a agiota, que já colocou você nas mãos do diabo. Esse é o gafanhoto. Então não confunda as leis de Deus com os mandamentos de Deus. A lei de Deus é uma e os mandamentos são outros. Malaquias 3,10 é o único lugar que Deus permite com que se faça a prova dele. É o único lugar. Agora pergunto eu a vocês: vocês ainda têm coragem de fazer prova de Deus? Toca no teu corpo, toca no teu cabelo, sorri, porque muitos hoje gostariam de estar ouvindo essa palavra aqui e não podem ouvir, porque estão numa UTI, outro está no estado terminal, outro acabou de amputar uma perna, outro acabou de operar o cérebro, outro acabou de perder o filho e está velando o filho, outro acabou de acontecer um desastre na família. Vocês estão aqui. Aí pergunto eu a vocês: chegou o momento de vocês colocarem a vida de vocês diante de Deus? Chegou o momento de vocês receberem esse convite que Deus fez a todos vocês. Como ele fez o convite a Abraão, foi um convite, igreja. Deus não dá uma ordem a Abraão. Deus diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te abençoar. Às vezes você está em dúvida com algo aí dentro e Deus está dizendo para você hoje: vai que eu sou contigo. Tá? Tem uma dúvida aí dentro e Deus está dizendo para você: vai que eu sou contigo. Eu sou Deus, eu vou te abençoar, eu vou fazer brotar água da rocha. Eu sou o teu Deus. Não temas, pois eu sou contigo. A dúvida nos tira a bênção, a dúvida nos tira a presença de Deus. Acorda, igreja, tira a dúvida e coloca Deus na frente. Que negócio é esse? Como é que tu pode falar que tu é cristão evangélico, que é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que aí, sendo que você tem dúvidas daquilo que você propõe a Deus e na espera da bênção de Deus? Então, com que vocês entendam que foi feito um convite a vocês a irem no caminho que Deus está mandando, para com que vocês tenham um 2023 abençoadíssimo, cheio da graça do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, cheio de livramentos e muita vida e muita saúde. Vocês têm que pedir a Deus, em primeiro lugar, é saúde para lutar, saúde para poder levantar cedo, saúde para enfrentar as adversidades. Não é somente o dinheiro e uma vida boa. Vocês têm que pedir a Deus saúde. 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 Acima de tudo. Na vida do homem é a saúde. Tirando Deus, meu irmão, não é o dinheiro, não é a saúde. Do que adianta você ter milhões e não ter a saúde? Do que adianta você ter tudo e não ter a saúde? Hã? Então chegou o momento hoje de você pegar esse convite que Deus lhe fez
e dizer a Ele: Senhor, olha, eu estou me sentindo a pessoa mais honrada hoje na face da terra em receber um convite de seguir o caminho a qual o Senhor está pedindo com que eu siga, com que eu deixe os idólatras e os famintos por dinheiro. Amém? Se coloquem de pé em nome de Cristo Jesus. Vamos orar, que Deus vai abençoar a sua vida, vai ser uma bênção em nome de Cristo Jesus. Eu creio que esse ano de 2023 nós vamos nos encontrar muito ainda, nós vamos falar muito de Deus, nós vamos ter muito a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós iremos poder ter um encontro diferenciado com Cristo Jesus. Nós vamos ter muito conhecimento, porque eu ainda não fiz os planos para quinta, o que vai acontecer, se vão vir pregadores de fora. Eu não sei ainda, eu estou pensando como vai ser, mas vocês vão ficar sabendo em nome de Cristo Jesus, né? E eu quero dar um recado ao pessoal de Birigui, que nós estamos quase nos finalmente lá no novo local onde vai ser a igreja. Ali, eu amei aquele lugar ali, viu? Não é não, Enio? Né, Glaucio? Abençoado ali. Amei o lugar. Eu lembrei de quando eu comecei ali naquele lugar. Era abençoado. Então eu quero com que vocês participem, com que vocês convidem, tragam pessoas. Meu irmão, entenda uma coisa. Não é o dinheiro que você ganhou esse ano. Não é nada. O maior presente que tu pode apresentar para Deus é uma alma que você trouxe para a casa dele esse ano. Uma alma que você conquistou através das suas palavras e através da sua mudança. Vale muito, não vale? Uma alma vale muito. Então imagine você. Nossa, eu consegui levar a minha amiga para a casa de Deus, ela está lá. Eu consegui levar meu amigo, ele está lá. A minha amiga estava com o casamento acabado, eu levei ela para a igreja, Deus está abençoando ela. E eu ganhei a alma dela para Deus. Uma coroa que você tem e mais uma pedrinha foi na sua coroa. Em nome de Jesus, se classifiquem em meio a essa sociedade mundana. Se classifiquem em meio a essa sociedade mundana. É isso que vocês têm que entender. Não estou desfazendo de ninguém que está lá fora, pelo contrário, porque eu tenho família lá também. Mas é uma sociedade que estão com escama nos olhos. E nós somos o quê? Uma sociedade espiritual. E a sociedade espiritual, aonde há trevas, ela é luz. Guarda isso no seu coração. Amém? Vamos orar então em nome de Cristo Jesus e Deus vai nos abençoar grandemente. Eu sei que grandes coisas estão por vir, as bênçãos de Deus estão chegando sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus amado, Deus querido, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos à sua presença. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por mais um ano que vem se findando. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, por tudo quanto o Senhor nos concedeu, pelas graças, pelas vitórias, meu Pai, que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por tudo, ó Deus, que o Senhor me concedeu na minha vida. Agradeço ao Senhor, meu Pai, pelas vitórias que o Senhor me concedeu durante esse ano, pelas bênçãos, pelos milagres, sim, meu Pai, feitos através do Teu nome, através do Teu Espírito Santo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor a cada momento que eu subi naquele monte, levando, sim, meu Pai, um pedido ao Senhor e sendo correspondido, meu Pai, pelo Senhor. Pai, eu quero agradecer a cada vida que adentrou neste lugar. Eu quero agradecer por cada família que esteve nesse lugar e que estará conosco em 2023. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor dê muita saúde a este povo, que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Deus, com que o Senhor tire toda a encruzilhada dessas vidas, meu Pai, todo o cadeado, meu Pai, tudo aquilo que aprisiona o seu povo de viver diante do Senhor, meu Pai, seja retirado no dia de hoje, meu Pai, para com que eles possam adentrar um ano, meu Pai, de felicidade, um ano de bênção, um ano, sim, meu Pai, de muita vitória. Pai, nós estamos aqui para te servir, para sim, meu Pai, fazer a tua vontade, que o teu convite, meu Pai, permaneça vivo em nossos corações, que a tua presença permaneça sobre a nossa família e sobre a nossa casa, que possamos, meu Pai, utilizar do nome da Trindade e do teu santo nome ao Senhor Jesus, que a tua graça se repouse sobre nós, que teu amor nos preencha. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e seja feita toda a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, que tem nos dado,
Perdoe as nossas dívidas, assim como tem perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas sim nos livre de todo mal, pois teu reino, a glória e o poder para todo sempre. Pois o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos levará a pastos verdejantes e ali sim nós teremos a bênção do Senhor. Eu creio que neste ano, Senhor, será um ano sim de dificuldade, mas para aqueles que não estarão diante do Senhor, e aqueles que sim, meu Pai, se prontificaram a estar diante do Senhor, que seja um ano de muita bênção, que o Senhor possa abençoar a cada obreiro, meu Pai, que se dedicou durante esse ano. Que o Senhor, sim, meu Pai, abençoe a todos que praticaram, sim, meu Pai, a boa obra. Que o Senhor abençoe aqueles, meu Pai, que buscaram, sim, meu Pai, pessoas a estarem diante do Senhor. Que o Senhor abençoe, meu Pai, aqueles que dedicaram a sua voz, meu Pai, ao Senhor durante esse ano. Que o Senhor nos abençoe, meu Pai, e que o Senhor nos perdoe, meu Pai, se não agradamos o vosso coração. Que o Senhor possa nos dar, assim, meu Pai, uma nova chance diante desse convite, meu Pai, a todos aqueles que olham para nós, meu Pai, e a todos aqueles que são contra a nossa vitória. Pai, que seja louvado o seu nome, que seja louvado sim o Senhor, meu Pai, que a graça do teu Espírito Santo, que a graça do teu amor esteja sobre nós, sim, meu Pai, pois nós somos o Senhor, meu Pai, e não há nada que nos tire diante do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai e as duas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Todos digam: feliz ano novo a todos, que Deus abençoe grandemente, igreja. Obrigado.